Meus caros amigos, agora pouco mais de 16 horas, e chegou a notícia que a gente não queria ouvir, mas pela qual a gente já esperava, né? Faleceu o Pelé, o nosso rei, o rei do futebol, e eu estou aqui transtornado. Eu estava para escrever um texto, fiquei postergando, né, meio que sem acreditar, e, e agora resolvi gravar esse vídeo. Acabei de receber a notícia, falei, vou gravar um vídeo. Quem me conhece sabe do amor que eu tenho pelos esportes, né? É incondicional. Eu sou um cara versátil, gosto muito de música, cinema, sou músico, colecionei filmes, fui crítico de cinema, em vários blogs aí, e outras coisas de política, economia, mas nada chega nem próximo, né, se juntar tudo, do tanto que eu amo os esportes. Eu conheci uma pessoa na minha vida que acho que tem um amor semelhante pelos esportes, que é o Anderson Figueiredo, meu grande amigo de Alphaville, porque é uma coisa que eu não consigo entender, porque minha mãe não foi uma grande esportista, gosta de futebol muito, mas não foi grande esportista, meu pai também gosta, mas não foi um grande esportista, eu não sei de onde que vem esse amor, mas eu vou tentar falar para vocês de onde vem esse amor, bem do Pelé. E explica um pouco, né? Estou com a camisa dele aqui, olha, essa camisa ele deu pro meu irmão, quando meu irmão fez uma gentileza para ele foi também muito gentil. Eu tive o privilégio de assistir o Pelé 2 vezes na minha vida, né? Uma na despedida dele, Santos e Corinthians, despedida dele no Morumbi, Santos e Corinthians, a gente entrou no estádio lotado, e quando eu entrei no estádio, a gente entrou no estádio com 10, 15 minutos, ele se machucou. Ele tinha acabado de se machucar e ele saiu de campo. E depois, eu estava nos Estados Unidos e naqueles jogos de Master que o saudoso Luciano do Vale promovia, e aí eu cheguei correndo à tarde, fui direto do aeroporto para o Pacaembu, né, para poder, até antecipei meu voo para poder assistir um dos jogos, o jogo que o Pelé ia jogar no Mundial, daqueles mundialitos que o Luciano do Vale inventava, né? E eu fui sozinho assistir o Pelé. Mas no nível de amor que eu tenho pelo esporte é uma coisa. Quando eu viajo, por exemplo, minhas viagens são todas pautadas em esporte. Eu sou um cara capaz de ir em qualquer lugar para assistir um campeonato de xadrez, de dama. Né? Eu já assisti, tenho façanhas, entre aspas. Né? Por exemplo, naquela Taça São Paulo, quando os jogos eram todos no Pacaembu, eu assistia 6 jogos no mesmo dia, eram todos no Pacaembu. Ia sozinho com 5, 6 anos da minha casa, um pouco mais, 7 anos da minha casa na Cardoso de Almeida até o Pacaembu, andava 3 quilômetros para ver jogo de futebol. Então, imagine como eu estou hoje. Né? E a minha relação com o Pelé vem dessa história que eu vou contar. Eu sou de Bauru, mas meu pai, eu nasci em Barretos, mas meu pai é bauruense, meu avô é bauruense. Eu morei um tempo em Bauru, morei até os 5 anos em Bauru, 4, 5 anos em Bauru. A gente estava começando a vida. E meu avô, né, um sujeito muito folclórico na cidade, né, foi presidente do Noroeste, né, e ele nunca gostou do Pelé. E naquela época, é muito interessante, porque havia 2 clubes, né, depois surgiram os clubes mais importantes, mas os 2 clubes que dominavam a cidade, entre aspas, eram o Noroeste de Bauru, o Norusca, né, onde o Pelé jogou. Né, o Pelé não jogou, desculpa, pelo amor de Deus, se eu falar isso, meu avô sai do caixão. Era o Norusca e o Baquinho, onde o Pelé começou. Né? E o Norusca, né? Vocês acham que rivalidade é Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians, Flamengo e Fluminense? Não, rivalidade era Noroeste e Baquinho, né? O Bauru Atlético Clube e o Norusca. E o Pelé começou a carreira dele no Baquinho, que era um time inferior, né? Um time dos mais pobres, né? Da ralé, entre aspas, da cidade. Né? E o Noroeste era elite e tal. Não que meu avô fosse feito rico, mas meu avô era um cara... Era um cara que tinha muitas ligações com o Noroeste. Então vocês imaginam, né? Porque o Noroeste ganhava todas do Baquinho, todas, né? E um dia o Baquinho nasce um monstro, nasce o rei do futebol, o Baquinho. E aí imagina a inveja, né? A ciumeira do meu avô, da torcida do Noroeste, de ter um monstro desse, de levar o nome do Baquinho para o mundo, enquanto o Noroeste ficava em segundo plano. Tem várias histórias depois disso, meu avô... sempre foi um sujeito muito interessante, né? E quando você falava do Pelé, o humor dele mudava, né? Ele torcia o nariz, ele ficava bravo, né? Porque não fala desse nome que eu não gosto de ouvir. Isso virou uma coisa folclórica na cidade, né? E meu pai, evidentemente, que não entrou nessa, né? E meu pai, em algum momento, me trouxe o que o Pelé fez, quem o Pelé foi.
E eu criei um amor pelo Pelé incondicional, né? Tinha tudo do Pelé, colecionava as coisas do Pelé, botão do Pelé, tinha mesmo sendo São Paulino fanático, né? Tinha tudo do Pelé, e brincava que eu ia fazer o milésimo gol, né? E contava as histórias do Pelé, e é isso, e fiquei. Olha, tudo que o Pelé fazia, né? Eu ficava profundamente tocado, né? O Pelé era um monstro, e o Pelé foi o grande responsável, além de ser o maior jogador de todos os tempos. Você não pode comparar jogadores de épocas diferentes. Quando você for comparar jogadores de épocas diferentes, você tem que colocar o que o cara fez na época dele, o tamanho do cara na época dele. Jogadores como, por exemplo, Garrincha, não jogariam hoje. E o que é irrelevante, porque o que vale é o que eles fizeram na época deles. Né? Assim como Rivelino, Gerson, Tostão, também provavelmente não jogariam hoje, o que é profundamente, tremendamente irrelevante. Né? Os caras foram monstros na época deles. E o Pelé é um jogador atemporal, um jogador que certamente, se soltasse o Pelé hoje, colocasse o Pelé hoje em qualquer time do mundo, ele seria o Pelé. Né, porque ele era um cara muito diferenciado, genial, antevia jogadas. O cara com 1,72 m de altura subiu o que ele subiu naquele gol na final da Copa. Né? Muita gente fala, não, porque o Maradona foi genial em 86. Ele foi genial mesmo. Né? Mas se você colocar a Copa inteira, ninguém jogou mais que o Pelé em 70. Né? O Pelé foi artilheiro de tudo quanto é campeonato que ele jogou. O Campeonato Paulista, então, pelo amor de Deus, 58 ele fez 58 gols. Né? E tudo que ele conquistou, quer dizer, o Pelé é inacreditável. O que ele fez contra o Benfica, segundo o Cláudio Karsug, né, foi a maior atuação da história que ele viu, parâmetro para todas as outras. O Karsug, que deve estar agora também bem velhinho, contra o Benfica na final daquele Mundial, né, do primeiro Mundial ganho pelo Santos. Então eu tenho um amor pelo Pelé incondicional. Eu estava muito triste, estou muito triste. E vida que segue, né? Vai ficar. O Pelé foi o responsável para tirar o complexo de viralatismo do brasileiro, né? Aquela coisa, não, porque o mundo não quer que o Brasil ganhe, tudo a gente perde. A Marta Rocha perdeu porque foi roubada, tinha 2 polegadas a mais. Não sei quem perdeu 50, nós perdemos. Do Brasil. Então a autoestima do brasileiro passa muito pelo Pelé. Ele é o grande responsável por isso. E aí as pessoas ficam julgando ele por isso, por aquilo, que não sei o quê. A gente não tem esse direito, tá? Porque a gente não sabe o que o Edson, né? O que viveu o Edson, como é que foi a vida do Edson, enfim. E o que eu sei é que ele nunca fez escândalo nenhum, né? Nunca deixou, em lugar nenhum, porta fechada. Ele nunca se envolveu com problemas complicados. Ele nunca teve seu caráter questionado de uma forma, porque a filha dele, essa é outra história, gente. A gente não sabe o que aconteceu lá, né? Eu não tenho condição de julgar. O fato é que hoje eu perco talvez o meu maior ídolo, né? Eu tenho poucos ídolos, mas o meu maior ídolo, e tô sem chão, gente. Tá? Tô dividindo isso com vocês, profundamente emocionado, segurando para não chorar. Já chorei pacas aqui, tenho chorado direto toda vez que eu penso nele, né? E tomara que a gente consiga reverenciá-lo para o resto das nossas vidas e passar para os nossos filhos, para os nossos netos, o tamanho que foi esse sujeito, o que ele fez pelo esporte brasileiro, e para o Brasil também, né? Quando você faz pelo esporte, a autoestima vem, as pessoas se sentem melhores, têm as suas alegrias, né? O entretenimento também ele é potencializado, a paixão é melhorar, tudo. Então, Rei, muito obrigado por tudo. Tá. Gente, um abraço para vocês aí.